Olá pessoal, dando continuidade aqui, ó, vamos mostrar numa tabela aqui então as características físicas do átomo, tá legal? Então é o seguinte, no interior do átomo, pessoal, nós temos a presença de três partículas que nós chamamos aí de partículas fundamentais, né? Então você tem primeiramente o elétron, que a gente simboliza aqui por uma letra E minúscula com um sinalzinho negativo em cima. Daqui a pouco eu falo o porquê desse sinal negativo em cima. Agora, aonde que o elétron fica? Eu adiantei para vocês no outro vídeo, mas eu reforcei aqui, ó. O elétron, pessoal, ele fica na chamada eletrosfera, que é aquela grande região vazia, né? Na periferia do átomo, tá bom? E nós temos aqui tanto prótons quanto nêutrons, que eu adiantei para vocês também no outro vídeo. Aonde fica o próton, que eu represento pela letra P minúscula, e aonde fica o nêutron, que eu represento pela letra N minúscula. Pessoal, ambos ficam no núcleo, tá legal? Agora vamos a algumas propriedades, na verdade características dessas partículas fundamentais, né? Então eu separei duas colunas aqui, uma coluna para massa e uma coluna para carga elétrica, tá bom? Pessoal, a massa que nós temos conhecimento, ela é medida ou em gramas, ou em quilos, ou em toneladas, mas para partículas muito pequenas, pessoal, nós não podemos usar essas unidades de medida, tá bom? Então, nas próximas aulas, eu vou deixar claro para vocês, né, qual que seria a unidade de medida que nós utilizamos em química, para, entre aspas, pesar, né, para ajudar no estabelecimento, na elucidação da massa de partículas pequenas. Na verdade, pessoal, adiantando aqui, ó, seria o quê? Seria a unidade de massa atômica, que antigamente a gente chamava de UMA. E para ficar mais fácil ainda, nós tiramos o MA, fica apenas U. Então, as partículas muito pequenas em química, pessoal, elas são medidas em U, que todo mundo sabe que é a unidade de massa atômica. Para vocês terem uma ideia de quanto pequeno é essa unidade de medida, ó, 1U vale aproximadamente 1,67 vezes 10 a 24. É como se eu pegasse aproximadamente 1,5 gramas, pessoal, e dividisse por 1, seguido de 24 zeros, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui 10 a menos 24, ó. Bom, só de olhar aqui, ó, 1,67 vezes 10 elevado a menos 24, tudo isso que eu coloquei aqui, pessoal, já dá para ter noção que é um número muito, mas muito pequeno mesmo. Então, uma unidade de massa atômica é um número muito pequeno. Tudo bem? Vamos lá então, ó, o elétron, pessoal. O elétron, qual que seria a massa dele em unidade de massa atômica? Seria 1 dividido por 1836. Se um dia vocês tiverem curiosidade, pessoal, faça essa conta para ver quanto é que dá de resultado. Vamos fazer agora, ó. Se eu pegar o 1 e dividir por 1836, olha lá, ó. Olha quanto que vai dar, pessoal. Ou seja, vai dar 0,0005 unidades de massa atômica. Ou seja, é um número desprezível, é um número muito pequeno. Tá legal? Qual que vai ser a massa do próton, que aqui eu simbolizo pela letra P? Vai ser o número 1, uma unidade, 1U. Só para lembrar, aqui vai ser 0,0005, tá bom? 3 zeros depois o outro zero, U. Compara esse número que eu coloquei com esse aqui, pessoal. Olha como que esse número é pequeno em relação a esse. Então, o elétron perto do próton quase que não tem massa. É por isso que eu falo que a massa do átomo está praticamente inteira onde? No núcleo, onde ficam os elétrons, os prótons, tá bom? E o nêutron? O nêutron, ele tem massa igual à massa do próton, tá bom? Agora, qual que vai ser a carga? A carga do elétron, pessoal, vai ser de menos 1. É por isso que eu coloquei esse menos aqui em cima, ó. E a do próton vai ser de mais 1, ou seja, tem polaridades opostas uma da outra, ó.
tá bom? Pessoal, carga elétrica, ela é medida em coulombs, tá bom? Mas aqui eu vou colocar uma outra, assim como eu fiz aqui para massa, eu vou definir o quê? Uma unidade de carga elétrica atômica para essas partículas fundamentais, ó, que eu chamo de UCA, unidade de carga atômica, que na verdade é carga elétrica, pessoal. Ó, uma unidade de carga atômica é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O coulomb, pessoal, que a gente aprende lá no terceiro ano, ou então em ciências no nono ano, no ensino fundamental, tá certo? É a unidade o quê? De carga elétrica. Tudo bem? Então, se você pegar 1,6 e dividir por 1, seguido de 19 zeros, você vai ver o tão pequeno é a unidade de carga atômica. Tá bom? Ó, igualzinho eu fiz aqui, ó. Só que aqui eu dividi por 10 elevado a 24. Aqui vai ser por 10 elevado a 19. Só de você olhar esse número aqui, ó, você já vê que é um número pequeno. Tudo bem? E o nêutron? O nêutron, pessoal, ele não vai ter carga. Não é à toa que é chamado de nêutron, simbolizado aqui pela letra N minúscula. Tudo bem, pessoal? O que seria um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele que não tem carga, tá certo? Então, o número de prótons, que são as partículas positivas, olha lá, ó, próton positivo. Então, o número de prótons tem que ser igual ao quê? Ao número de elétrons, que são as partículas de carga elétrica o quê? Negativa. Tá bom? É isso aí, pessoal.